Boas pessoal, André Oliveira, canal Brasileiro na Europa, muito boa tarde e hoje vamos falar sobre imóveis, se devemos ou podemos financiar imóvel aqui em Portugal, se é bacana, se vale a pena ou se não vale, tá? Antes de começar, quero convidar você a participar do meu Telegram, tá aqui embaixo, ok? O nome do nosso canal dentro do Telegram. A diferença do Telegram, e aliás, é por isso que eu nunca quis abrir um grupo no WhatsApp. O pessoal pediu tanto, André, faz um grupo no WhatsApp. A única experiência que eu tentei fazer isso foi um grupo para imóveis, e você sabe que o ruim do WhatsApp é que todo mundo tem acesso aos contatos de todo mundo, né? E aí deu uma confusão. Então o que eu fiz? Esperei e apareceu o Telegram. E o Telegram é muito bacana porque ninguém consegue ver o contato do outro, tá? Então é um canal, você recebe a informação e ninguém consegue te chatear, beleza? Então, olha lá, Brasileiro na Europa, procura Brasileiro na Europa ou André Brasileiro na Europa e entra para o nosso grupo. Hoje eu lancei um áudio bem bacana, é bom lá porque eu vou lançando aquelas coisinhas pequenininhas, pensamentos meus ou coisas que vão surgindo e que às vezes não justifica fazer um vídeo sobre aquilo, tá? Ok, André... Pô, vale a pena financiar? Não vale a pena? Em que situação vale a pena? Como é que funciona esse sistema aí em Portugal? Eu acredito o seguinte, pessoal, se você vai comprar o seu imóvel em Portugal e quer realmente se livrar, porque nesse momento, e aliás, isso aconteceu com esse boom, né, de Portugal, só para você entender, quando eu cheguei em Portugal, comprar o imóvel não era difícil, até havia empréstimos a 100%, mas realmente as rendas, o arrendamento, o aluguel era tão barato que em algumas situações não valia a pena você comprar para já, ou quem era muito novo, não queria se meter assim numa dívida, então a pessoa alugava porque era baratinho. Imagina, hoje um imóvel que está valendo 1.000 euros o arrendamento, na época era 500 ou 600 ou 450, então muita gente não comprava, inclusive quem chegava aqui em Portugal. Então, mas agora mudou, você sabe disso, o arrendamento quase sempre é superior ao valor da parcela se você financiar o seu imóvel num banco aqui em Portugal, tá? E isso aconteceu porque houve esse aumento da procura no próprio imobiliário, e regiões como Lisboa e Porto então estão lá para cima, e aí chega a ser mesmo, às vezes, o dobro, tá? Você pagaria para o banco 600, 700 e o imóvel está alugado, está arrendado por 1.200, 1.300. O que a gente sabe que, para além de estar o dobro, você é um dinheiro que não vai cair no seu bolso lá na frente, tá? Eu tomei a decisão de comprar um imóvel, eu fiquei aqui muitos anos sempre no arrendamento, porque ainda era aquela situação antiga, né? Então eu fiquei no arrendamento e depois comprei meu imóvel, não só porque eu senti que o mercado ia subir, ia ficar complicado, e também porque, em relação ao meu filho, pelo menos se eu não conseguir guardar grandes coisas no futuro, se eu não conseguir guardar uma pequena fortuna para ele, pelo menos ele tem um teto para ele viver. Então o meu pensamento foi também por aí, tá? Mas a gente sabe que os imóveis, o imobiliário bem trabalhado e bem comprado é um bom investimento. Agora, vamos lá. André, se eu financiar, vale a pena, não vale? Como é que estão as taxas? É difícil, tá? Ok, eu vou dar um valor que é a grosso modo, porque depois há algumas situações, é igual ao Brasil. Se você já é um cliente X, se você tem um acesso ao banco diferenciado, a taxa vai caindo. Se você tem mais produtos do banco, ela vai caindo. Enfim, há uma série de coisas aqui que vai fazer com que a sua parcela vai ser mais baixa ou não. Ou seja, se o juros anual vai ser mais baixo ou não. Por exemplo, nós estamos falando aqui de um juros anual que vai mais ou menos do 1,5%, já estou dando assim um valor médio alto, de 1,5% a 3%. Provavelmente um português ou então um estrangeiro que está aqui há muitos anos, tem boa renda, tem boa relação com o banco, vai conseguir 1,25%, no máximo 1,50%. Ou alguém que vem de fora, que vai comprar com o dinheiro do Brasil, vai comprar com renda do Brasil, vai comprar com os rendimentos do Brasil, provavelmente o banco, até pela certa insegurança, vai te pôr uma taxa um pouco maior, tá? Então, eu já estou aqui dando uma margem de 1,5% a 3%, tá? Depois tenho aqui outras questões, tem o seguro, etc., que nós vamos falar sobre isso já. Então, veja bem, se você comprar o seu apartamento aqui em Portugal com uma taxa de 2,5% que seja, que já é uma taxa bem alta, tá? Nós estamos falando 2,5% ao ano, se você conseguir
de alguma forma com que seu dinheiro no Brasil, onde você viva, tenha um rendimento superior a esse ou igual, já vale sempre a pena, na minha opinião. Ah, mas o Brasil está complicado, a taxa Selic já não é a mesma, não sei o quê. Não sei. Há pessoas que estão fazendo dinheiro de diversas formas, inclusive com bolsa, etc. Então, eu não vou aqui entrar nesse detalhe que é muito complicado. Nós estamos falando para 100 mil pessoas, são variadas situações. Então, imagina que você tem um rendimento qualquer, você tem até, por exemplo, há pessoas que estão comprando com os rendimentos que tem de imóveis alugados no próprio Brasil, né? Tem 3 ou 4 apartamentos, pega esse valor e investe aqui num apartamento financiado pelo banco. Então, eu não sei qual é a tua situação, mas a verdade é que se você conseguir pelo menos a taxa ou um pouco mais, e muita gente está conseguindo 4 ou 5%, eu acho que vale sempre a pena. Lembrando que você, no fundo, está se livrando de um problema. Aliás, são vários problemas, porque se o arrendamento está muito superior ao valor da parcela, você também já está ganhando aí. Se você vem, por exemplo, imagina, André, eu tenho 2.500 euros para uma família, um casal com um filho. Pô, dá para viver com esse dinheiro? Dá para viver. Mas se você pagar uma parcela de 1.000 euros por mês, ou 800 que seja, num apartamento, o teu rendimento já começa a pensar que talvez dá, mas vai ficar muito apertado. Então, se você comprou seu imóvel à vista ou financiou, se você comprou à vista, melhor ainda, você se livrou desse problema. Então, aqueles 2,5 é um real 2,5, concorda? Se você comprou parcelado, você ia pagar 1.000 de arrendamento, está pagando 400 ou 500 para o banco, já aliviou esses 2,5 ou 2, o que é que seja. Então veja bem, responder assim a seca, vale a pena ou não vale, depende de cada situação. Se você entrar nessas situações que eu estou dizendo, eu acho que vale sempre a pena, ok? André, mas e como investimento? Tem muita gente fazendo isso. Então, por exemplo, você compra um apartamento de 100 mil euros. Em Lisboa já é difícil, mas na região à volta já se consegue. Compra um T2 por 100 mil euros que precisa dar uma reforma. Aliás, há muitos portugueses que estão fazendo isso. Tá? Compra o apartamento pelo banco, dá 20% de entrada, ou 15 ou 20% de entrada, reforma um apartamento, dá um tapa de 10, 15 mil, fica legal, e vende, e às vezes faz 5, 6, 8, 10 mil euros no ano por cada apartamento. Então, se você fizer, por exemplo, se você comprar 2 apartamentos por ano, fizer uma reforminha e ganhar em cada apartamento que seja 5, 8 ou 10 mil euros, então vejam lá. Então, há várias situações que você pode pensar em usar o banco para conseguir seu imóvel ou até para você fazer investimentos, ok? Agora, vem aqui uma pergunta que faz, pô, André, que bacana. E agora como é que é? É muito fácil, é muito difícil? Gente, a situação aqui em Portugal não é muito diferente do Brasil. Você tem que comprovar renda, você tem que, em algumas situações, se a sua renda é baixa, tem que ter fiador. O processo é burocrático? Claro que é burocrático, tem que entregar um monte de documento. Você não é assim, né? Tal, fez. Então, tem um processo que você deve fazer e você vai aguardando, o banco vai dando resposta, daqui a pouquinho você comprou um imóvel, assim que funciona. Agora, não pense que é uma coisa extremamente rápida, porque não é, ok? Nós estamos falando de um prazo aí de pelo menos de 20 a 40 dias, assim, na média, entre o momento que você entrega os documentos para o banco e o momento que você efetivamente tem a resposta positiva que pode comprar aquele imóvel que você desejava, tá? Mas, para um ano também, uma resposta de 40 dias ou 50 dias no máximo, eu acho que não é assim tanto, tá? Então, você deve avaliar em que situação que você está, em que situação que você vai chegar em Portugal, para ver se vale a pena você usar o banco ou não. Agora, por outra situação, André, em que situações você acha que não vale a pena eu utilizar o banco para fazer isso? Eu acho que é o seguinte, se você, por exemplo, vai deixar sua renda extremamente apertada em relação, imagina que você vem para Portugal com 2.000 euros, tá? E aí o financiamento que você está almejando num lugar que é muito caro e você vai esticar muito a tua renda, vai ter que pôr muito perto daquilo que você ganha, né? Acima dos tais 30% que o banco fala. Então, ou você desiste dessa ideia, ou você realmente tem que saltar de cidade e pegar imóveis mais baratos para poder deixar a situação mais adequada à sua realidade. Por que eu estou falando isso?
Porque como você muitas vezes vai depender do dinheiro do Brasil, muitas pessoas estão comprando nessa situação com a renda do Brasil em reais. Quando eu comecei a falar de imóveis, quando eu comecei a trabalhar com imóveis, a vender imóveis há 1 ano e meio atrás, o real em relação ao euro era 4:1. Agora está 6:1. Então você imagina, o cara que podia pagar 500 de parcela, né, euros de parcela, já não está pagando mais os 500, né? Ou seja, a taxa de esforço dele aumentou aí 25%, 30%. Então você tem que tentar verificar o que você pode pagar, contando com o real desvalorizar. Eu espero que não chegue a 7 ou 8, pelo amor de Deus. Mas olha, não sabemos, tá? Então se você vai fazer um empréstimo bancário, tem que avaliar, pode ser não tão interessante se a tua renda está muito perto do valor da parcela. E aí você vai ficar às vezes, ok? Isso é uma coisa importante, não se esqueça do câmbio. Eu venho falando disso há mais de 2 anos no canal, não se esqueça do câmbio. Pessoal aposentado, D7 e tal, não esqueça do câmbio. Ninguém imaginava, era 4, agora está 6, e não sabe lá Deus como é que vai chegar, tá? Então, pensa nisso, beleza? Bom, foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu gosto. Se você precisar de ajuda para encontrar seu imóvel aqui em Portugal, lembrando que damos aqui toda a assessoria, inclusive se você fizer esse trabalho comigo, a parte jurídica, a nossa empresa que oferece para você aí, ou seja, fica tranquilo para você investir aqui em Portugal, seja para você morar ou investimento no imobiliário, tá bom? Grande abraço, pessoal. Qualquer contato comigo está aqui embaixo do vídeo, os meus contatos. Valeu, tchau, tchau!